Olá, queridos estudantes do ensino médio. Voltamos agora com mais uma resolução, né, de questões referentes à nossa última lista de exercícios da disciplina de Química. Portanto, hoje, correção de exercícios da disciplina de Química. E a nossa última lista de exercícios, ela trata justamente de concentração comum. A concentração que relaciona massa de soluto pelo volume da solução. Então, a nossa primeira questão, primeira questão diz aqui, uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio NaCl em 2,0 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução? Então, vamos calcular essa concentração que vai relacionar a massa do soluto pelo volume da solução. Lembrando que ele já disse aqui que ele tinha um volume de 2 litros de água e mesmo colocando as 4 gramas de cloreto de sódio, a solução permaneceu com um volume de 2 litros. Lógico, na prática dá uma alteraçãozinha, mas nesse caso aqui nós vamos considerar, a questão pediu para considerar que o volume da solução permanece em 2 litros, até porque a alteração aqui ela é mínima. Então, a nossa primeira questão vai justamente relacionar a massa de soluto pelo volume da solução. Então, eu tenho aqui a concentração comum, ou concentração em gramas por litro, ela relaciona a massa de soluto pelo volume da solução. Então, é importante destacar que quando a gente tiver o índice 1, a partir de agora, é referente ao soluto. Portanto, se tiver massa com índice 1, é a massa de soluto. Se tivesse volume com índice 1, seria volume de soluto. Se for índice 2, é referente ao solvente. E quando não aparecer índice, nenhum nem 2, é referente à solução. Nesse caso aqui, vejam que o volume aqui, eu não coloquei nenhum índice. Se não coloquei, é porque este volume aqui trata do volume da solução. Então, vamos lá para a correção dessa primeira questão. De acordo com os dados da nossa questão, eu tenho aqui a massa de soluto, uma massa de 4,0 gramas ou simplesmente 4 gramas, e eu tenho um volume de solução de 2 litros. Então, volume de 2 litros. Substituindo aqui os dados, nós vamos ter uma concentração igual massa de soluto 4 gramas, posso desprezar o zero, e o volume de 2 litros, também posso tirar este zero. Então, a concentração comum nesse caso vai ser 4 dividido para 2, 2 gramas dividido por litro, portanto, gramas por litro. Então, esta é a nossa primeira questão, tem como resposta a concentração de 2 litros. Vamos passar agora também para a nossa segunda questão. A segunda questão, ela diz o seguinte: um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4, misturando 33 gramas de ácido em 200 ml de água. Com extremo cuidado, já que se trata de uma solução corrosiva, um ácido, lentamente, sob a agitação e em uma capela com exaustor. Ao final, a solução ficou com um volume de 220 litros. Então, veja que aqui eu tenho o volume de quem? Da solução, 220 litros não, digo ml nesse caso. Então, o volume da solução nesse caso é de 220 ml. Pergunta-se a concentração em gramas por litro, já sei que é a concentração comum, ou concentração em gramas por litro dessa solução. Então, mesma coisa que a gente fez no item anterior. Então, questão de número 2, concentração comum, ela relaciona a massa de soluto pelo volume da solução. Tirando os dados da questão, veja que foi colocados
33 gramas de ácido, que é o nosso soluto, 33 gramas de ácido em 200 ml de água. Mas eu não quero o volume, nesse caso aqui, do solvente, que seria a água. O que me interessa nesse caso aqui é o volume da solução. Então tem que ter bem cuidado. Por isso eu destaquei agora há pouco que quando não tem índice, trata-se da solução. E o que me interessa aqui é o volume da solução. E o volume da solução, a questão deixou claro aqui, que é o volume de 220 ml. Pessoal, na nossa fórmula a gente trata do volume, né, da solução em litros. Como ela está em ml, então eu transformo para litros. Para isso é só dividir por 1000. Então quando eu dividir 220 por 1000, vai dar 0,22 litros. Este é o volume da nossa solução. Então, massa de soluto e volume da solução. Substituindo esses dados, nós vamos ter uma concentração comum, será igual massa de soluto, 33 gramas, dividido pelo volume da solução, que é 0,22 litros. Então, concentração será igual. Fazendo essa divisão aqui, a gente vai encontrar um valor de 150 gramas por litro. Então, aqui está a concentração em gramas por litro desta solução. Ok, retornamos depois com mais correções, né, de outras questões aí, questão 3 e 4, né, na sequência.